Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos irmãos que estão em casa assistindo, pelos irmãos que estão vendo pela internet, pelos que estão aqui auxiliando cada um deles, por cada um que tem se esforçado para, com esta fase difícil, não deixar a igreja do Senhor parar. A importância de se manter os trabalhos, os cultos, ainda que seja online, ainda que seja na situação que nós estamos vendo, mas ela é necessária, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, ela não pode parar. E sem perca de tempo, eu quero que você, se você tem uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Uma palavra simples, quero ser direto e peço ao Senhor que Ele fale ao seu coração nesta noite. Mateus capítulo 7, ele tem um título, os dois alicerces, ou as duas bases. E uma pergunta que fica para nós: em que você edificou a sua casa? Que tipo de alicerce ela foi fundamentada? Mateus capítulo 7, 24 fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, a figura de uma casa nas Escrituras, ela se espalha em todos os livros. As profecias do Velho Testamento, quando o Senhor usava um homem de Deus para corrigir um rei, por exemplo, a palavra não ia para aquele rei, mas ia para a casa daquele rei. Ele falava: eu vou combater contra a casa de Jeroboão, por exemplo. Vou combater contra a casa de Acabe, rei de Samaria, por exemplo. Vou combater contra a casa deste homem ou daquele outro. A figura de uma casa nas Escrituras, ela se espalha em todos os pontos. A casa, ela se assemelha a um ambiente onde você começa um relacionamento e você começa a ter seus filhos, e depois em filhos por gerações. As pregações de Cristo, ele também não se virava para uma pessoa, ele se dirigia para a casa desta pessoa. Então, quando ele dava um ensinamento, ele falava assim: olha, se você ouvir estas palavras e você cumprir na sua vida, então você vai montar uma casa, ou seja, você vai ter os filhos dos seus filhos por gerações em cima de uma rocha. O que é uma rocha? Um fundamento firme. A vida religiosa, se você é católico, se você é evangélico, não importa o que você crê, mas a vida religiosa, cada vez que você aprende algo novo, cada vez que o seu sacerdote te dá um ensinamento novo, você pegou um tijolo e começou a fundar uma casa espiritual. Então você vai no domingo, você ouve uma palavra, você pôs um tijolo. Você lê um texto na sua casa, aplicou mais ensinamento, coloca um tijolo. Então esta casa, ela vai subindo. A diferença dos ensinamentos e das casas que as pessoas edificam é que Cristo, ele dá dois tipos de casas. Há uma casa que se funda, ela se prepara em cima de areia, de barro, de argila. E há uma casa que se funda em cima de rochas, de pedras firmes. Então, a figura de uma casa, ela se espalha por gerações. Aqui mesmo em Mateus capítulo 10, Cristo fala para os discípulos, e ele enviou os seus 12. Mateus capítulo 10, versículo 5, e ele deu uma ordem: olha, ide primeiro, vocês não vão pelos caminhos da gente, ou seja, por estrangeiros, e vocês não vão pelos caminhos dos samaritanos, não, comecem por dentro. Porque um pai de família, antes dele tentar edificar uma casa ao lado,
ele deve primeiro edificar a sua própria casa. Antes dele tentar consertar a família do filho, ele deve primeiro aprender a consertar a sua família. Antes dele se estabelecer lá nas extremidades do exterior ou lá fora do país, ele primeiro deve aprender a estabelecer dentro da sua terra. Então a ordem era: primeiro você acerta a casa de Israel. Vai de Samaria, vai de ponto em ponto, vai de lugar a lugar. Aqui a ordem era interna. Desvia os estrangeiros, desvia-se daqueles que não querem te ouvir ainda. Mas depois que Israel estiver edificada, quando a minha casa estiver preparada, Atos 1:8, aí vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Mas primeiro eu edifico a minha casa. Primeiro eu organizo a minha casa. Primeiro eu organizo o meu lar. Depois eu vou poder tratar dos lares dos outros. Eu, como ministro de Deus, eu devo primeiro aprender a organizar o meu lar. Os meus filhos sob minha sujeição. A minha esposa me vê como modelo. Depois eu poderei organizar a casa do lado. Então Cristo fala o seguinte: olha, 2 tipos de alicerce você pode fundar. Por que ele faz questão de começar por Israel? Porque a ordem que ele deu no versículo 6 de Mateus 10:6, antes ides as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles perguntaram: o que nós vamos pregar? Que tipo de mensagem iremos levar? Qual é o ensinamento novo a pregar para eles? Porque as pessoas querem ouvir algo da boca de alguém que se diz que vai pregar. E ele falou: ide dizendo o seguinte: é chegado o reino dos céus. Andem de ponta a ponta, de vila a vila, e vá dizendo o seguinte: ei, é chegado o reino dos céus. Andem nas ruas, andem nas cidades, vá nas vilas, desçam os becos e gritem: é chegado o reino dos céus. Mas por que é chegado o reino dos céus? O que quer dizer chegado o reino dos céus? Aí você precisa voltar um pouquinho nas pregações do mestre. Mateus capítulo 4:17. E apareceu Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele fala assim: olha, o que vocês vão pregar é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas Cristo estava pregando algo novo? Não, você volta para Mateus capítulo 3, versículo 2. E apareceu João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas João Batista estava pregando algo novo? Não, porque Isaías capítulo 40: bem-aventurados sois vós que traz as boas novas, bem-aventurados aqueles que trazem as palavras da salvação, bem-aventurados aqueles que pregam: arrependam-se, voltem-se para o Deus vivo, porque é chegado a justiça de Deus, o reino dos céus. Então o que Cristo pregou não foi uma matéria nova. Cristo não veio com uma doutrina nova. Ele veio com uma solução que já tinha deixado enferma a casa de Israel. A casa de alguém se assemelha à vida espiritual de alguém. Então eu posso chamar que a casa brasileira seria a vida espiritual que o Brasil levou durante anos. Eu posso falar que a minha casa é a vida espiritual que eu dou para a minha casa. Eu posso falar que a casa de uma igreja é o alimento que aquela igreja tem. Eu posso falar que a casa de uma cidade é o alimento que aquela cidade tem. Então é este alimento que vai dizer se ela está firme ou é apenas uma máscara. Mas qual a diferença? Que tipo de alimento faz uma casa? Aí você vai para Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Os vossos profetas pregaram para ti vaidade e loucura, e esconderam de ti o teu pecado, não te revelaram, por isso caíram. Dizendo: assim diz o Senhor, quando eu não mandei falar. Vossos profetas pregaram para vocês reboco de cal não adubado. Esta linguagem figurada nas escrituras, ela é fantástica. Porque a Bíblia diz que a vida com Deus é como um muro, um paredão. A sua vida que está me ouvindo agora, e a minha vida é como um paredão diante de Deus. Se esse paredão estiver bem fechado, vedado, com portões, então nada entra lá. Não entra cobra, símbolo de demônios. Não entra ratos, símbolo de demônios. Não entra bichos, cães, sujeiras,
porque a porta está trancada e o muro está fechado. Mas conforme eu vou recebendo ensinos de Cal, o que é ensino de Cal? Palavras que não mudam, não transformam e não consertam a minha vida. Então eu vou fazendo pequenos consertos com Cal naquele muro. Ou vou colocando tijolos de areia na minha casa. E aí quando eu acho que a minha casa está boa, está ótima, a minha vida está perfeita, eu não preciso do Senhor, eu não preciso de arrependimento, a vida que eu levo está boa, eu acordo, eu trabalho, eu vou dormir, então no outro dia eu continuo a vida, e eu construo, e eu faço o filho casar, eu faço o filho casar, e eu tenho um filho, mais neto e mais neto. Não preciso desse negócio de Deus. Então a minha casa é uma casa mascarada. A minha vida se torna uma vida quase perfeita, entre aspas. Mas Cristo diz o seguinte: quer saber que tipo de casa está lá? Aí ele fala: olha, quando chegarem os ventos, que são os ventos? Os ventos da vida. Quando chegarem as chuvas, o que são as chuvas? As tribulações da vida. Quando chegarem todos aqueles combates contra aquela casa, aí a casa que supostamente era perfeita, ela vem abaixo. E ele fala: e foi grande a sua queda. Ele até atribui aqui uma qualidade maior. Ele aumenta o advérbio. Foi grande. Não foi só uma queda, foi grande aquela queda. Porque na minha concepção religiosa, eu achava que a casa era perfeita. O que nós estamos vendo no país agora é que muitas casas espirituais desabaram. Muitas casas que se diziam perfeitas, quando o Senhor balançou, quando o Senhor jogou os ventos, quando o próprio Deus combateu com aquela casa, ela desabou. A semelhança de uma casa linda que você achava que era perfeita, aquela família é perfeita, aquela igreja é ideal, aquele emprego é o perfeito. Quando chegou a tribulação, quando chegou algo invisível, que alguns dizem que é vírus chinês, ou será que é vírus de morcego? Ei, esquece isso, isso é a mão de Deus, é o vento combatendo contra a casa chamada Brasil. E esta casa não aguentou o tranco, porque ela se edificou em tijolos de areia. Ela não suportou, porque durante décadas, milhares de milhares estabeleceram a sua vida com Deus em tijolos de cal, tijolos de areia. O que estamos vendo agora é o próprio Deus espremendo essa casa chamada Brasil, soprando contra ela. E ele fala como falou para o faraó em Êxodo capítulo 8: e eu mostrarei a você a diferença aos que são teus e os que são meus. Como falou Malaquias, e outra vez eu mostrarei a diferença entre o justo e o ímpio, ao que me serve e ao que me odeia. Ele fez uma separação. Muitas igrejas serão fechadas, muitas pessoas voltarão para a vida velha, muitas pessoas já foram levadas embora. O Senhor feriu esta casa Brasil de 4 formas. E que tipo de tijolo estabeleceu na sua casa? Esta é a pergunta de hoje. A minha casa está quase caindo, meu irmão. Ainda há tempo de você consertar esta casa. Ainda há tempo de você esquecer todas as palavras que eram palavras de cal. Palavras que até eram bonitas, até eram encantadoras, até chamavam atenção, mas não resolveram a sua vida, não mudaram a sua situação. Disseram que você ia ter uma bênção perfeita de Abraão, mas você está enfermo. Disseram que você seria grande, cabeça entre a terra, mas você está passando necessidade, porque o Senhor feriu a terra com fome. Disseram que você seria próspero e grande, mas o Senhor feriu com espada. Você está brigando por um auxílio emergencial agora. E disseram que você seria grande, próspero, mas você está em cativeiro, enfurnado num quarto, preso, tomando remédios, porque o Senhor assim feriu. Disseram que você seria grande, teria filhos e mais filhos, mas você já enterrou o seu parente, porque a sua casa foi edificada em tijolos de areia, não nas palavras do mestre. Esta é a verdade. Que casa eu construí? Que tipo de alicerce eu afundei em minha casa? Eles falam assim: olha, há 2 tipos de alicerce.
esta via dupla, ela existe desde que o mundo é mundo. Antes de você ser homem e mulher, Ele separou os filhos da luz dos filhos das trevas. Gênesis 1, capítulo 3, versículo 3. Ele separou dois caminhos, o da bênção e da maldição. Eis que eu ponho na tua mão a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e vivereis tu e tua descendência. Palavras de argamassa forte que segura uma casa. Eis que eu ponho na tua mão a chance de me obedecer. Se tu me obedecer e inclinar o teu ouvido às minhas leis e guardar os meus mandamentos, não haverá enfermidade sobre ti, não haverá câncer, não haverá doença, não terá mulher que aborte, não terá mulher estéril. Esse é o capítulo 15, versículo 23, 23, versículo 26. Ninguém vai morrer antes da hora, os teus dias cumprireis. Mas você fala, mas o meu pai morreu, mas o meu filho morreu, o meu bebê morreu, porque você edificou a sua casa em areia. Te iludiram com coisas que não seguram uma casa. Como Jairo tinha uma vida religiosa, de tijolos de areia. Mas quando a filha estava para morrer, Jairo tomou uma decisão. Tome essa decisão hoje. Sai das teorias religiosas. Mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você continuar com esse pensamento, você vai morrer assim mesmo. Não, mas eu nasci, meu avô fazia isso, minha avó seguia essa tradição religiosa. Se você não tomar uma decisão, meu amado irmão, meu querido, meu amigo de infância, você vai morrer assim. Porque uma casa, ela só é provada. Eu só sei como está a minha casa quando vem uma crise, meu irmão. Eu só sei que tipo de tijolo edifiquei a minha vida quando a crise bate na porta. Quando a fome bate na porta, eu sei que tipo de casa eu tinha lá. Porque a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 17, que quando o povo de Senaqueribe, os assírios, chegou em Samaria e ficou lá por quase 3 anos cercando a cidade, até as moças mais delicadas, as mulheres mais educadas, combinaram com a outra: olha, faz o seguinte, hoje eu mato meu filho e como, amanhã você mata o seu filho e come. É assim que funciona. Mas que horror, irmão. Leia as escrituras. No livro de Jeremias, no capítulo 39, você vai ver também eventos parecidos. Você vai ver também que a fome, lá no livro de Jeremias, capítulo 15, 16, ele fala assim: olha, quando Nabucodonosor chegar aqui, quando a velha Babilônia invadir esta terra, mãe vai comer o filho e vai marcar para matar no outro dia. Porque quando a fome bate na porta, acabou a ética, acabou o padrão. Quem era delicado, quem era educado, está brincando na porta do banco, socando a cabeça do outro, para passar na frente da fila, para receber o auxílio, porque a fome bateu lá. A casa era de areia. Anos 70 da nossa era. Porque alguns falam que essas maldições só chegaram até Cristo. É outro tijolo de areia que você aprendeu. Disseram que toda maldição não há maldição em Cristo Jesus. Lê o texto, isso está errado. Nenhuma condenação. Romanos 8:1 não é maldição. Condenação é ir para o inferno. Maldição é carregar uma culpa que os pais começaram a errar errado. Estamos carregando isso há 400 anos. Anos 70 do ano judeu, quando o general Tito chegou lá e pôs fogo na cidade, 1 milhão de judeus morreram. E novamente mães comeram crianças do seu próprio sangue. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente só conhece o estado de uma nação. Eu só sei mesmo que vida cristã estava levando quando a crise bate na porta, quando a enfermidade bate na porta, quando a doença está no meu quarto, eu não posso fazer nada. Aí as minhas teorias teológicas caem por terra. Aí as minhas teses caem por terra. Que tipo de alicerce você está fundando a sua casa? Que tipo de tijolo você está colocando uma vez por semana? Que tipo de leitura você está colocando lá? Qual é o teu livro de cabeceira? Deuteronômio capítulo 17, versículo 15 vai dizer: e o rei deverá ter uma cópia deste exemplar na sua casa. Os levitas têm uma cópia lá e o rei tem outra lá. O rei deveria ler esta palavra de dia e de noite.
Então, se eu sou um sacerdote, que tipo de livro eu amo ler? Quem é o meu professor? É Freud? É Junglan? É Ford? Quem informa a minha mente? Quem me ensina? Que tipo de tijolo eu pus na minha casa? Esta é a palavra da noite. Como está a tua casa? Como estão os teus filhos? Quem é o teu professor dos teus filhos? É o Chaves. Quem educa as tuas crianças? É Pokémon. Que tipo de tijolo se edifica numa casa? Quer saber quem é? Deixa ela ser provada. Deixa o vento bater nas portas. Deixa as águas bater sobre a parede. Começar a rachar. E aí você saberá que tipo de coisa está a acontecer. O que eu escuto muito. Muito mesmo. Estou terminando. Você chega numa casa, a pessoa fala: não acredito nisso, meu irmão. Não. Com todos os sintomas de um espírito maligno acabando a vida dele. Mas ele não crê nisso. Eu não creio nisso porque eu aprendi que na cruz tudo acabou. É mesmo, querido? Então tá bom, vamos orar ao Senhor. Você vai orar ao Senhor, ele fala assim: não ore pelo pai. Põe a mão no bebê de 3 meses. Você põe a mão no bebê de 3 meses, manifesta a potestade no pai. E o pai grita e fala: a família é minha desde os avós. Quem manda aqui sou eu. E aí o verbo tem que mudar. Você mandava. Porque quando o grande eu sou entra numa casa, não tem potestade que fique mais lá. Você mandava aqui. A casa era de areia, agora está sendo de rocha. Está tirando o tijolo de areia, colocando rocha. Tirando tradição religiosa, colocando a palavra do mestre. Aí ela está se refazendo. Muda tudo. Que tipo de casa você edificou, meu irmão? Que tipo de estrutura? Aqui mesmo em Mateus capítulo 12. Eu nem preciso sair de Mateus para falar sobre esse assunto. 12, capítulo 12, a partir do 43, fala assim, ó: quando o espírito imundo é expulso de um homem, ele anda por lugares desertos, áridos, e não achando morada, ele fala assim, ó: eis que eu voltarei e retornarei para a minha casa de onde saí. Sabe que casa que é essa? A casa do homem. Os filhos dos filhos por gerações. Deixa eu dar um recado para você, bem simples. Se o Deus vivo não intervisse na casa Brasil, chamada Brasil, nós não ficaríamos de pé nos próximos anos. Nós teríamos criancinhas vestidas de meninas nas escolas e ninguém poderia dizer nada, porque já tinha um projeto de Satanás contra isso. Nós teríamos pornografia a céu aberto e ninguém podia dizer nada, porque já havia um projeto de Satanás no Brasil. Mas quando o Senhor tem um projeto para uma casa, Ele muda até as leis, derruba cadeiras, derruba tronos. Ele está refazendo a casa. Mas para refazer a casa, Isaías 48:10: eis que põe sobre vós uma fornalha e queimará sobre vocês, e só ficará quem me ama. O Senhor está queimando a casa chamada Brasil. Quando acabar esta pandemia, só vai ficar quem o ama de verdade, quem a casa estava fundada na pedra, não em areia. Igrejas grandes serão fechadas, muitos serão levados, muitos serão enfermos, mas quem é do Senhor está guardando. Quem é do Senhor, não se preocupe, não se iluda que uma máscara ou um pouco de gel vai lhe proteger. É para usar, a lei mandou, vamos usar, mas não é isso que vai garantir. Eu te garanto, quem vai lhe proteger mesmo é se os seus pés estiverem fincados na rocha, se a palavra do mestre for o teu guia do dia a dia. Aí ela funciona. Aí você vai poder gritar com todo o horror, e gritar no peito e falar assim, ó: 1000 caíram do lado, 7.000 à direita, mas nenhum te atingiu.
Porque a palavra é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Funde a sua casa nos ensinamentos de Cristo. Aplique esta palavra na sua vida, e os filhos de teus filhos terão paz. Pode estar a crise que for lá fora. Se você olhar a história, em todos os momentos de crise, irmãos, nas 10 pragas egípcias, água virou sangue para os egípcios, até nos jarros. Mas em Gozen, território de Gozen, tinha água potável. E o mais louco ainda, eu vou falar uma palavra esquisita aqui, é que o território de Gozen ficava embaixo da montanha. Sabe o que é isso? As águas lá de cima eram sangue. Vinha, antes de entrar no território de Gozen, voltava a ser água. O Senhor garante. Quando chegou na terceira praga, os macumbeiros, feiticeiros, espíritas e os demônios copiaram. Na quarta praga falou: basta, é dedo de Deus, não dá para encarar. Porque eles podem copiar sim, mas criar, só tem um que cria. Dizer haja e ela acontecer, só um consegue fazer isso. Na fome, na crise e na morte, Cristo fala assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem nada impossível se a tua casa foi edificada em Cristo. Nada. Mas se foi teoria religiosa, puramente bonitinha, porque com certeza eu observo algumas coisas, alguém aparece e fala assim no Facebook: olha, eu profetizo que em 3 dias vai ter um milagre na sua casa. Quem diz amém? 1 milhão de pessoas diz amém. Tijolo de cal. Porque a Bíblia é o seguinte: a Bíblia é se. Se te disseram que você vai ser grande, poderoso, cabeça, a bênção está sobre você, troca aí, coloca se. Se andar comigo, eu ando com você. Se me abandonar, eu não tenho nada com quem me abandonou. É se. Então Deus é assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acham. É se. Nisto fica o firme fundamento, esta marca, este selo: o Senhor conhece aqueles que são seus. E aqueles que profetam o nome de Cristo, que afasta da iniquidade. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a minha casa é de areia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa guardar a tua casa de geração em geração. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.